E agora nós vamos ao vivo até Brasília, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin está começando uma coletiva de imprensa depois de uma reunião com empresários para falar sobre a taxação dos produtos brasileiros em 50% por parte do governo americano. Vamos acompanhar. Bom, boa tarde a todos. Roberto Feroza, presidente da ABIEC, associação responsável por 98% da exportação de carne bovina brasileira. Nossa preocupação com a medida tomada pelos Estados Unidos. Viemos trazer ao governo brasileiro a indicação de que a negociação precisa continuar. Nossos frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina aos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior comprador, né? O primeiro lugar a China, segundo os Estados Unidos. E nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. É um volume em torno de 150, 160 milhões de dólares que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. Então, uma preocupação adicional ao produtor, que tem um impacto numa cadeia que gera 7 milhões de empregos no Brasil, e que nós viemos trazer aqui ao governo a nossa preocupação, dizer que estamos negociando com os importadores nos Estados Unidos e que estamos também apoiando as negociações do governo federal, haja vista o trabalho de abertura de mercados que o ministro Favro tem feito, muito êxito. Então nós estamos aqui trazendo a visão do setor produtivo, da pecuária e da indústria da carne bovina. Obrigado. Alguma sugestão de resposta? A sugestão é, de imediato, se possível, uma prorrogação do início dessa taxação, porque existem contratos em andamento, né? Não dá tempo até o dia 1º de desfazer esses contratos, etc. Mas que nós hoje complementamos a produção americana, né? O produto americano está no seu menor ciclo pecuário nos últimos 80 anos e o Brasil exporta praticamente o que é utilizado na indústria americana para fazer hambúrguer, ou seja, recortes do dianteiro do boi, carnes não tão consumidas no Brasil, mas que têm importância econômica para os Estados Unidos. Então, levar essa relevância na negociação para que a gente possa ou ter a prorrogação ou o retorno. Lembrando que o setor hoje já é taxado em cerca de 36%. Então, já tem uma alta taxa e esses 50 adicionais seriam praticamente inviáveis para a exportação. Então, obrigado. O Big Mac vai ficar mais caro? Nos Estados Unidos, com certeza. Boa tarde a todos. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, responde por 97% das exportações de café para todo o mundo. O Brasil exportou ano passado 50,4 milhões de sacas de café, das quais 8 milhões, 8,2 para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de café e o Brasil representa 33% de todo o café consumido lá. Para cada dólar exportado pelo Brasil, gera 43 dólares na indústria americana. Os Estados Unidos emprega 2,2 milhões de pessoas no café, na indústria, e 343 bilhões de dólares são gerados pelo café lá. O café brasileiro é o café mais competitivo, isso é muito importante notar, tanto o arábica quanto o robusta, e o café brasileiro, ele traz o corpo e a doçura que os outros cafés das outras origens não têm, precisamente não têm. E a nível de consumidor, o consumidor, ele está satisfeito, feliz com os cafés do Brasil. Nós, na semana passada, realizamos em Campinas o que foi considerado o maior evento do trade mundial. Tivemos presença de 35 países e mais de 1.000 pessoas. E ali nós já tivemos possibilidade de dialogar com a maior rede de cafeteria do mundo a respeito da tarifa, quando ainda era 10%, junto com o governo. E aí fica o nosso agradecimento ao governo por tudo que tem feito, não somente no Brasil, mas também no exterior. E o nosso papel é, como foi colocado aqui, dialogar. Também tive contato com outros importadores, os maiores americanos, e eles estão exatamente nesse sentido. É extremamente inflacionário para a população americana. Café não é produzido nos Estados Unidos, então não concorre contra o agro-americano. E nós vemos com bons olhos, principalmente esse momento em que o governo nos chama para conversar e não tem sido diferente, não é por causa da tarifa, como eu falei, abertura de mercado, viagem para o exterior, tive 30 dias na Ásia com o governo, então estou muito feliz de estar aqui e dizer para vocês, nós vamos achar uma solução e ela será benéfica para todos nós.
Quer falar pelas frutas? Fala também aí, Biapaba. Boa tarde a todos. Pavel Cardoso, presidente da BIC. Complementando os dados informados pelo Márcio, a BIC representa 40%, 90% de todo o consumo nacional, é responsável pela transformação da qualidade do café brasileiro. E complementando essa informação, o equilíbrio das duas nações no que compete ao café, o café representa 0,86%, mesmo sendo o maior produtor mundial, 40% da produção mundial é o Brasil que representa, e o ecossistema café representa pouco mais de 0,85% do nosso PIB. Em comparação ao PIB americano, o café lá naquele país representa 1,2% do PIB americano. 76% dos americanos consomem café, e a experiência que a indústria nacional em complementando com a indústria americana, que por lá também negocia esse equilíbrio da relação comercial Brasil-Estados Unidos, há todo um sentimento do setor de que isso seja resolvido. Nossos sonoros, pronunciados parabéns ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ministro Fávaro e aos ministros que fizeram parte dessa composição e todos os pares que aqui sonoramente deram sua voz de que o ambiente é de negociação, de urgência e de curto prazo para a solução imediata e a manutenção das boas relações comerciais que o Brasil tem com o país americano há mais de 200 anos. Boa tarde, meu nome é Biapaba Neto, sou presidente da Citrus BR, associação que representa exportadores de suco de laranja. Bem, suco de laranja é um produto importante na pauta de exportação brasileira. 40% das nossas exportações tem como destino o mercado americano, que no último ano foi responsável por 1,3 bilhão de dólares em receitas. Nós temos uma complementaridade muito grande com o mercado americano, que do total que eles importam, 70% é de suco brasileiro. Então, nós temos ali uma ligação muito forte, uma interdependência com as empresas americanas, que certamente estão bastante preocupadas, também cientes e atuantes nesse assunto. Extremamente importante a reunião de hoje com o governo. Agradeço ao vice-presidente Alckmin, ao ministro Fávaro, que têm sido aí apoiadores desta linha do diálogo que precisa permanecer. Ainda tem tempo para negociação, manter o pragmatismo e a gente tem confiança que a gente vai conseguir alcançar um bom resultado. O setor está bastante preocupado com isso, a safra está bem no começo, a safra começou praticamente. Você acompanhou então a fala de representantes de importantes setores de exportação aqui do Brasil, representantes da Associação de Indústrias Exportadoras de Carne, de Suco de Laranja, do café, que são alguns dos setores que vão ser mais impactados por conta das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com os empresários é a segunda a acontecer em que eles estão traçando uma estratégia para lidar com esse grande problema que pode impactar a economia brasileira. Os empresários pediram ao vice-presidente que pelo menos tente negociar com o governo americano um adiamento, porque num primeiro momento a taxação está planejada para começar no dia 1º de agosto. O que eles pedem é que esse prazo seja estendido pelo menos por 90 dias por conta dos contratos que já estão correndo. Então, essa é a estratégia de momento que veio dessa reunião, a segunda reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com os empresários de importantes setores de exportação aqui do Brasil.